Boa noite, presidente. Obrigado pela palavra. Boa noite a todos. Peço perdão, minha voz um pouco rouca, em virtude de um resfriado aí severo. Bom, em parte eu concordo com o vereador Etelvino, mas assim, fazer uma reflexão uma geral brasileira a respeito de orçamento. Isso eu falo, presidente, é o 5º ano que eu voto esses projetos de lei. Hoje seria um dia de grande alegria para a cidade. Aqui deveria estar cheio de gente, isso devia estar lotado. A gente deveria ter passado por um processo de discussão em São João Novo, em Canguera, em Gabriel Pisa. Nesses 6 meses, a sociedade teria que ter opinado, participado, o pessoal do esporte, o pessoal da cultura, o pessoal, enfim. Esse no Brasil ideal, né? Estou fazendo aqui um desabafo. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. O brasileiro não tem essa cidadania, não tem essa cultura de discutir, em sua maioria, exceto está aqui o grupo organizado, o pessoal da cultura, é o setor mais organizado da cidade e se preocupa com essas questões. Quem sabe a gente que no futuro consegue criar um orçamento participativo, outras cidades já fizeram, que possa envolver de fato a população, sabe, presidente? Que a população se sinta contemplada. Porque as decisões elas são tomadas por alguns técnicos, como o vereador falou. Não estou dando juízo de valor, não é ser bom ou ser mal, mas parece que fica muito distante da nossa realidade, principalmente política, porque os 15 aqui sofrem a pressão da sociedade, que precisa de creche, que precisa de transporte, que precisa de van, e a gente não consegue enxergar no orçamento, e não é essa administração, são todas, essa visão de um passo a mais, sabe, presidente? Isso que eu estou tentando dizer. E por isso que, em parte, eu concordo com o vereador Etelvino, a gente não consegue enxergar o espírito do que foi apregoado em campanha, seja por qual prefeito for. Não é uma crítica ao Cláudio. Estou dizendo que isso, seguidas vezes, e não é só São Roque também, no Brasil inteiro, há um distanciamento muito grande entre população e lei orçamentária. Eu vou falar das emendas que eu coloquei. Eu estou retirando uma, que é a número 1, presidente, que é a respeito a 35. Desculpa, a 35, eu fiz dois tipos de emenda. Uma emenda relacionada à cultura e uma emenda relacionada à suplementação orçamentária. A suplementação orçamentária eu vou retirar, eu acabei fazendo alguns cálculos. Presidente, a emenda que eu tinha, ela limitava 5% ao repasse que a Prefeitura poderia fazer, suplementações e créditos adicionais. Né? Acho que o vereador Alfredo tem uma de 1%, se não me engano. Mas até a noite de hoje, até essa noite de hoje, nós estamos votando 24 milhões e 300 mil reais suplementados dos 10% já autorizados por essa casa, mais 25 milhões, 68 mil, 582 reais e 92 centavos, ou seja, 49 milhões, quase 49 milhões e 400 mil reais já até esta noite, dia 10 de julho de 2017, autorizados para a Prefeitura movimentar no orçamento, quase 50 milhões de reais, o que equivale a 20% e meio do orçamento. Portanto, a minha emenda não tinha nenhum sentido. Se nós autorizamos 20% em 6 meses, 5% simplesmente seria inócuo. Então, eu estou tentando ajustar a minha emenda à realidade, por isso que eu retirei essa emenda. Sou um defensor, presidente, conforme conversamos juntos semana passada, das emendas impositivas. Né, conforme eu conversei com o senhor, até o ano passado o valor por vereador era de 96 mil reais. Esse ano deve ter uma correçãozinha aí. Enfim, isso, conforme a gente conversou semana passada, presidente, eu vou defender novamente na LOA para que a gente possa ter, me parece que foi conversado em alguma reunião hoje cedo, né, sobre isso. E acho que é um direito do vereador, o vereador nunca pode deixar de exercer seu papel com independência, eu penso assim. E para finalizar, em relação às emendas da cultura, sinceramente, eu acredito que houve um erro técnico nesse orçamento da cultura. Eu não acredito assim que tem uma má intenção, não, mas tem um erro técnico. 0,22% não é suficiente para as despesas da divisão de cultura para o ano que vem. Pra vocês terem uma noção, hoje, no dia de hoje, está faltando material de limpeza na divisão de cultura. A divisão de cultura não tem material de limpeza. E tudo indica que ainda esse ano vai ter que ser suplementado de forma regressa para a cultura orçamento, nesse ano aqui, se tiver, né? O ano que vem, com certeza absoluta, eu estou deixando gravado aqui na sessão, e nós vamos votar o ano que vem, presidente. Suplementar isso aqui que está no orçamento, é muito baixo. 0,22 é muito baixo. Equivalente ao que tinha o Rodrigo Bocato para aplicar em 2012, e é muito pouco. Não é suficiente para a manutenção do orçamento da cultura, que foi, em média, nos últimos 4 anos, em média, 0,50. Então, está caindo mais do que a metade do governo Daniel aplicou. E não teve rodeio nos 4 anos, teve rodeio num ano ou 2, e não teve rodeio nos 4 anos. Portanto, eu coloquei essas emendas para ajustar.
0,7% para o ano que vem, 0,8% para 2019, 0,9% para 2020 e 1% para 2021, que é o que reza o Plano Nacional de Cultura. Não estou fazendo nenhuma inovação, presidente. É o 5º ano que eu apresento emendas orçamentárias relacionadas ao orçamento da cultura, então estou mantendo a minha coerência. Eu acho um pouco estranho não ver em São Roque o turismo andando junto com a cultura. Eu não vejo em nenhum lugar do Brasil, talvez nenhum lugar do mundo, que tenha um turismo forte dissociado da cultura. Não vejo, não existe isso. E aqui, estranhamente, em São Roque, são coisas absolutamente distintas. Portanto, isso me causa uma certa espécie. Talvez São Roque crie esse modelo, sem ironia, de criar um turismo sem cultura. Até o presente momento, eu desconheço. Qualquer cidade grande turística do mundo, ou as pequenas como Tiradentes, as que nós nos espelhamos, Atibaia, enfim, as que têm o nosso padrão, o nosso tamanho, todas valorizam a sua cultura. Todas valorizam a sua cultura. Enfim, talvez São Roque crie esse modelo de turismo dissociado da cultura, eu pessoalmente não acredito. Então, presidente, eu vou pedir licença dos vereadores, respeito o voto e a cabeça de cada um, cada cabeça uma sentença, mas eu vou manter as minhas emendas relacionadas à cultura, assim como vou apresentá-las nos próximos 3 anos de mandato, se Deus o quiser. Obrigado, presidente. Boa noite a todos.